produzir. Só quem anda no Espírito pode produzir. Não há lei contra o fruto do Espírito. Essas coisas que a lei denuncia não pega, porque a lei vai denunciar o amor, a lei vai denunciar a paz, a lei vai denunciar a alegria, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. A lei não vai denunciar essas coisas, porque essas coisas é o que o Espírito frutifica. A lei condena o pecado. E aqueles que evidenciam o Espírito são livres das denúncias do Espírito, da lei, são livres. Porque eles querem frutificar naturalmente as coisas do Espírito. Por isso ele está dizendo lá em Gálatas 5,18, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis, não precisa de lei. Naturalmente a sua nova natureza conduzirá você a viver aquilo que alimenta o Espírito. Todas as vezes que você quiser frutificar na carne, você vai ter dor de cabeça, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não peca mais em paz. Assim como naquela analogia da ovelha e do lobo, quando você era do mundo, você era lobo, carnívoro, caçava para se alimentar, matava, derramava sangue. Mas a sua nova natureza, do seu novo nascimento, te fez agora ovelha. Agora você não se alimenta mais de carne, agora você se alimenta de pastagem. E Jesus chama você para pastagem verdejante. E a pastagem verdejante tem nome, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 frutos que Paulo chama de fruto no singular, porque ele quer dizer para a gente que é como se fosse uma caixinha de presente, que dentro dela tem vários presentes juntos e só pode ser entregue junto. É como se fosse uma laranja que tem vários gomos e que dentro da laranja ela se compõe em uma só. Quer dizer que vem para você um pacote do Espírito para fluir do seu interior, para que você possa viver na plenitude a sua nova natureza. Quer dizer que o seu alimento diário está posto em um prato, onde tem o arroz, o feijão, onde tem a carne, o frango, a salada, a mistura, mas tudo dentro do mesmo prato. Não vem o arroz num prato, não vem o feijão no outro prato, não vem a farofa no outro prato, não vem a carne no outro prato, o frango no outro prato, a salada em outro prato. Não! Não! Vem tudo no mesmo prato. É um combo de presentes dados pelo Espírito para aqueles que são guiados pelo Espírito, para aqueles que nasceram de novo, para mim e para você. Ok? Vamos estudar cada um deles e o que eles são? Vamos lá? Vou fazer um breve resumo e depois vou explicar mais ou menos, vou explicar com profundidade cada um deles. E lá na frente nós vamos ter o teste aí para saber qual é o fruto do Espírito que você tem. Nós vamos fazer o teste lá na frente. Vamos lá? Olha só, rapidamente. Caridade. Caridade, que é agape ou agapos, é amor. Amor divino em ação. Ou seja, o amor de Deus está na sua vida. Ok? Gozo, que é chara, que é o mesmo de caris, né? Alegria, satisfação, prazer. Alegria, prazer. Vocês sabem, o reino de Deus é alegria, paz, justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. O que significa alegria? Prazer. Prazer, satisfação. Se sentir bem-sucedido. Se sentir vencedor. Ter felicidade dentro de você. Nós vamos ser felizes eternamente. Nossa vida não vai ser uma monotonia, não. Perene, que é paz, tranquilidade, harmonia. Longanimidade, paciência, né? Então vamos lá para frente, já vamos estudar um por um logo? Vamos estudar um por um? Ok?
para a gente poder já desenvolver, fazer o teste aqui. Eu mandei para vocês o material, né? Depois nós vamos falar sobre a obra da carne também no final, que vai ser muito importante, ok? E aí nós vamos entender cada uma delas, ok? Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Já falei aqui e tal, da metáfora da laranja. Eu explico ali, né? Muito bem. Olha só, podemos dividir o fruto do Espírito em 3 partes, ok? 3 partes para o fruto do Espírito. Se você tiver papel e caneta, ou se você imprimiu sua apostila aí, tá bom. Olha lá. Primeiro, é relacionado a Deus. Nós temos 3 frutos relacionados a Deus, ok? O amor, a alegria e a paz. Então, olha só. Relacionados a Deus, o amor, a alegria e a paz. Ó, você sabe assim, ó. O amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Pegaram aí? Ok? Então, os 3 são relacionados a Deus. Ok? Muito bem. O segundo, relacionado ao próximo. Nós temos aí, então, 3 frutos que são relacionados ao próximo. Quais são? Longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade, benignidade e bondade. Ok? Então, são relacionados ao próximo. São relações interpessoais. Como nós nos relacionamos com as pessoas. E aí nós temos 3 que são relacionados a nós mesmos. Veja o cuidado do Espírito. O Espírito se cuida como nós vamos nos relacionar com Deus, como nós vamos nos relacionar com o próximo e como nós vamos ter um relacionamento intrapessoal, ou seja, com a gente, né? Com nós mesmos. Então diz assim, ó, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Mansidão, fidelidade e domínio próprio, ok? Mansidão é você ser calmo, não ser uma pessoa estourada. Fidelidade, que tem a ver com lealdade. E terceiro, domínio próprio, que é autocontrole, né? Onde você se controla. Aquele que não controla a si mesmo não pode controlar uma cidade. É melhor uma pessoa que controla a si mesmo do que uma pessoa que domina toda uma cidade. O maior exercício de controle não é das pessoas, mas é de nós mesmos, ok? A gente passa a vida tentando controlar, mudar, transformar as pessoas, sendo que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós possamos prestar conta de nós mesmos, em primeiro lugar, ou seja, nossa responsabilidade pessoal. É mais importante do que responsabilidade social para Deus. Não que responsabilidade social não seja importante, mas a nossa responsabilidade pessoal é muito importante. Tem gente que entra em responsabilidade social, entra em obras sociais para não pensar a respeito da sua própria vida, para não organizar a sua própria casa, para não organizar a sua própria família e acaba cuidando mais da vida dos outros do que da dela mesma, né? E assim ela vai escondendo para debaixo do tapete tudo aquilo que não está consertado na sua vida. Então, olha só o que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ok? 1 João 4,8. Vamos pegar bem isso aqui? 1 João 4,8 está dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, Deus exala um perfume e esse perfume é amor. Nós amamos, nós só podemos amar porque Deus é amor. Não há a capacidade em nós de amar se não for Deus dentro de nós. Quando Deus sopra na narina do homem, ou nas narinas do homem, o seu espírito, ele sopra da sua porção. Ou seja, Deus compõe cada ser humano. Cada fôlego de vida de Deus é uma parte de Deus dentro de uma pessoa. É essa parte que fica adormecida. É essa parte aí que precisa ser renascida. É que precisa ser vivificada. Então, o ser humano perde o contato com Deus. Não é Deus que perde o contato com o homem. Porque Deus ainda faz parte do homem. O espírito dele está lá, a pessoa está viva. É o fôlego de vida. Está lá dentro. É a pessoa que perde o contato com Deus. Não foi Deus que se escondeu no Jardim do Éden. Foi Adão e Eva. Eles se esconderam. Deus foi se encontrar com eles. O encontro estava marcado e Deus não cancelou. Quem se escondeu foi o homem. A humanidade que se desligou de Deus. Que foi perceber só quando Deus estava chegando. Deus, todo o tempo, estava dentro deles. Quem percebeu que estava nu não foi Deus. Quem percebeu que estava nu foi o homem. Entenda algo.
todo tempo, Deus era visto pelo ser humano. E o ser humano não via a si mesmo. O ser humano só via a Deus. Quando ele olhava para Deus, ele via aquele que era a sua imagem. Então, quando eles comem do fruto do pecado, do fruto do mal, agora eles param de olhar para Deus, e começam a olhar para si. E quando eles olham para si, eles percebem que estão nus. Eles não tinham percebido a sua nudez, porque a sua ligação com Deus fluía. Então, eles não olhavam para si. Eles, o todo o tempo, olhavam para Deus e via Deus. Então, uma pessoa que está fluindo no Espírito, ela vê Deus em tudo, em todas as coisas. Ela vê Deus na vida do irmão. A prova é que o próprio João diz: como você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão? Deus você não vê, o seu irmão você vê. Então, você deveria amar o seu irmão que você vê, porque Deus está nele. Tiago vai reforçar isso, dizendo assim: olha, o homem fala mal do outro homem, sendo que o homem é a imagem e glória de Deus. Então, quando uma pessoa fala mal do outro homem, está falando mal de Deus, porque Deus está nela. Então, veja, Adão e Eva aprenderam o que é amor por causa da sua conexão com Deus. A essência de Deus é amor. É por isso que você pode ver Deus no olhar de uma criança, porque Deus está dentro dela. E quando você olha para uma criança, você sente um amor que você não consegue explicar. Você pensa que ama por posse, você pensa que ama por propriedade, mas não. Você ama não porque você pensa, não porque você quer possuir. Você ama sem saber. A ciência não consegue explicar. A ciência diz que são composições químicas que geram o amor. Ah, tá bom. Então faz isso no laboratório acontecer? Jamais. Nós amamos porque o Espírito de Deus que está em nós, e Deus tem na sua essência o amor. Então, o Espírito de Deus, que é amor, que está dentro de nós, ele começa a fluir. E no que ele vai fluir em amor. Então, o amor é o veículo de transporte desse perfume que exala no seio da igreja, no meio da igreja, entre os irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: amais uns aos outros ardentemente. Ardentemente, porque o amor é a base de quem flui no Espírito. É o primeiro fruto do Espírito. É o maior mandamento. É o maior dom. É o maior sentimento que uma pessoa possa sentir. Por quê? Porque é a essência de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e todo o universo. Ele está dizendo assim: se você quiser fluir no meu espírito e quer vencer a carne, só há uma forma de você fazer isso. Não é ouvindo alguém dizer não faça isso, não faça aquilo, mas é amando, é amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como Cristo te amou. Amar o próximo como a si mesmo. É você olhar no olhar dos seus filhos, é olhar no olhar do seu pastor, é olhar no olhar da sua pastora, do seu irmão, da sua irmã, e sentir um amor ardente por ela, sabendo com absoluta certeza que Deus está ali dentro através do seu espírito. E quando você ama o seu irmão, você está amando a Deus, porque você não vê Deus, ele é invisível, mas você pode ver através da vida do seu irmão, porque ele é imagem e semelhança que está sendo transformado de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Por isso que amor é um dom. Por isso que amor é um mandamento. Por isso que amor é um fruto. Por isso que amor é um sentimento. Por isso que amor é uma decisão. Assim como também não amar é uma decisão. É uma decisão que vai custar caro para todos nós. Porque todos nós, algum dia, decidimos não fluir
nesse fruto. Nesse fruto do amor, que é o principal fruto, que é o feijão ali do fruto, entendeu? Do prato. É o feijão ali do prato. 1 Coríntios 13, 4, 8 diz assim, que o amor é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, suporta, no caso aqui está como caridade, né? Caridade é amor em prática. Se alegra com a verdade, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas e não procura os seus próprios interesses. Sabe, meus queridos, nos dias de hoje o que mais tenho visto nas igrejas são debandadas, são divisões, são brigas, facções, grupos buscando seus próprios interesses. Eu acho isso, eu acho aquilo. Pessoas entram e saem da igreja, mas elas entram com uma facilidade e saem numa facilidade maior ainda, deixando para trás corações partidos, sentimentos feridos, falando mal da igreja, criticando. As pessoas saem com muita facilidade. A verdade, o que nós estamos vendo é aquilo que Jesus disse que aconteceria, a falência do amor. Sabe qual é a falência do amor? Jesus disse, nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Se o amor de quase todos está se esfriando, significa que a essência de Deus em quase todos está se esfriando. A essência de Deus em quase todos está se esfriando. Isso é terrível. Isso é terrível. Sendo que a palavra está dizendo que nós devemos ter um ardente amor uns para com os outros. Porque o amor que cobre uma multidão de pecados. Quer que eu dou um exemplo para você? Se seus filhos pecarem, o que você vai fazer? Vai mandá-los embora de casa porque eles pecaram? Ou você vai pegar no colo, vai amar e vai dizer, meu filho, minha filha, papai e mamãe te ama. Você vai sair dessa. Vai dar tudo certo. Eu vou apoiar você. Eu vou ajudar você. Eu vou abraçar você. O amor, que é esse dom, que é esse fruto, que é esse mandamento, que é esse sentimento, que é essa decisão, é algo que realmente precisa ser vivido em nossos meios. Nosso meio. Nós precisamos ardentemente aprender a olhar nos olhos uns dos outros e ver o amor de Deus em nós, a essência de Deus em nós. As pessoas que simplesmente viram as costas, abandonam seus irmãos, saem da igreja, ainda saem falando mal. Será que ama mesmo? Muitas dessas pessoas estão feridas, nós sabemos disso. E elas acham que, por causa da sua ferida, elas têm o direito de ferir, de machucar. Mas veja, é a falência do amor, é a derrota do amor, é o fracasso do amor, sendo que o amor é maior do que todas as coisas. O amor é mais forte do que a morte. Por que que as pessoas caem, fracassam, desistem, abandonam? Pela falta de amor. Quando você entra na igreja, você muitas vezes pode perceber olhares atravessados, pessoas que olham dos pés à cabeça dos outros, fazendo uma leitura das pessoas, uma leitura maliciosa, uma leitura para perceber se aquela pessoa está chegando ali ou não, com alguma intenção, uma segunda intenção, ou qual o motivo dela estar ali. Mulheres que olham para outras mulheres que estão se aproximando e começam a observar qual é a roupa, qual é a bolsa que ela está usando. As pessoas já não conseguem mais enxergar com um olhar de amor, com a essência. Mas quando a gente começa a fluir no Espírito, quando a gente começa a fluir no fruto do Espírito, nós começamos a emanar essa essência. Agora nós já não olhamos mais com um olhar malicioso. Nós conseguimos olhar para as pessoas com um olhar de amor, onde nós enxergamos Deus na vida daquela pessoa. E ainda que ela esteja ali começando, ainda que aquela pessoa ainda não consiga transparecer Deus da maneira que a gente espera, mas a gente sabe que aquele que começou a boa obra na vida daquela pessoa ainda não terminou, que ele vai completar a obra, que ele está trabalhando na vida dela. Então, esse amor como fruto